vinho novo, vida nova, coisas novas, é o que Deus tem separado para mim e para você. Há um texto na Palavra do Senhor que nós gostaríamos de compartilhar, no Evangelho de Marcos. Marcos escrito por João Marcos, na década 55, 60, foi o primeiro evangelho escrito, direcionado aos judeus que estavam ali em Roma. O que o Espírito Santo de Deus ele tem para nós esta manhã é a respeito de uma pergunta que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus ele fala assim: precisam jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está presente? Então essa pergunta no contexto, muitas vezes a gente tira um versículo do contexto, né, e muda totalmente aquilo que ele quer dizer. E nesse contexto aqui que nós lemos, o Senhor Jesus ele se aproxima dele alguns discípulos de João, né, João Batista, primo de Jesus, e os fariseus também, né, os religiosos da época, alguns dos religiosos, grupos religiosos daquela época. E eles perguntaram ao Senhor Jesus: mas por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? E o Senhor Jesus ele faz uma pergunta: mas pode os filhos das bodas jejuar enquanto o esposo está? Então uma pergunta, né? No Evangelho de Marcos, ele foi o menor evangelho em capítulos, porém só nele consta mais ou menos umas 50 perguntas que Jesus fez às pessoas. Então, o Senhor Jesus ele explica, ele traz essa pequena palavra. Ele fala assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Então, o que o Senhor Jesus ele quer dizer com essa palavra? Ele fala a respeito de um momento na nossa vida que nós precisamos viver algo novo, vivenciar algo novo, para que a nossa vida ela possa ter uma continuidade. Então, há algo novo que Jesus quer nos trazer, uma palavra nova, um ensino novo, uma vida nova na sua presença, não pode estar posto em vasos velhos. E muitas vezes nós temos a nossa rigidez, a nossa religião, aquilo que nós participamos, aquilo que nós vivemos, e nós não falamos de igreja, né? Porque falar para mudar de igreja. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que muitas vezes nós temos nossos próprios conceitos, as nossas próprias coisas, e não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para vivermos algo novo, uma vida nova na sua presença. A cada dia nós precisamos nos aperfeiçoar diante dele. Então, o Senhor Jesus falou: esse momento que os discípulos vivem comigo aqui é único. É único, mas eu vou ser tomado deles. E o Espírito Santo de Deus vai ser enviado. E aí então, eles agirão dessa forma que vocês estão falando. O jejum, a oração, a leitura, a palavra. Não, aqui eles liam o Torá, né? Eles liam o Velho Testamento. Mas ele cita essas coisas tão importantes na vida do cristão. E nós até podemos dizer assim, podemos pensar: mas eu não sou líder, eu não sou pastor, eu não lidero células, eu não lidero grupos, eu não ministro para as crianças, eu não ministro para os jovens. Por que eu preciso viver isso, algo novo? Não seria só a importância da leitura da palavra reservada a essas pessoas, a esses grupos? Meus irmãos, se nós somos Cristo, se nós somos de Cristo, se nós somos cristãos, se nós vivemos verdadeiramente o Evangelho, nós precisamos investir o nosso tempo nessas coisas. São tão importantes para nós. Pergunta que nós podemos fazer, e perguntas que eu faço a mim mesmo. Assim, eu tenho investido tempo em oração pelos meus irmãos? Eu tenho investido tempo de oração por mim mesmo, pela minha esposa, pelos aqueles que participam comigo, igual alguns irmãos participam numa célula, que nós nos reunimos nas quartas-feiras?
A necessidade daquele irmão, ela tem sido apresentada por mim diante de Deus. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito momentos de comunhão com Deus, eu tenho feito devocionais, eu tenho lido a palavra, mas não é ler só a palavra assim e passar pelo o mesmo texto várias e várias e várias vezes. Para os irmãos terem uma ideia, quando em Atos fala a respeito da descida do Espírito Santo, então aquele povo se reuniu, né? Se Jesus ele se revelou entre a sua morte e a sua assunção ao céu, em torno de 500 pessoas viram Jesus, mas ali havia depois um grupo de 120 que estavam mais próximos do Senhor Jesus, e aqueles 120 pessoas eles foram para aquele cenáculo, onde aconteceu algo tão maravilhoso. E a palavra fala que eles estavam 120, incluindo os discípulos. E naquele momento, a palavra nos fala como um som de um vento impetuoso, ele tomou aquele lugar. Você já parou para pensar quantas vezes você já leu esse texto? Quantas vezes você leu esse texto? E quantas vezes você viu esse pequeno detalhe? Então não foi um vento. Foi um vento que tomou, abriu as portas e as janelas, como muitas vezes nós vimos até em filmes, né? Mas foi o som. E aqueles homens podiam estar se perguntando, mas não tem vento aqui? Por que esse som? E ali houve uma grande ministração. Então quando nós falamos em ler a palavra, é ler detalhes. Quando nós falamos que os textos eles não podem ser tirados do contexto daquilo que está escrito na palavra de Deus, versículos isolados, nós não podemos pregar sobre versículos isolados, nós temos que entender. Então Jesus, ele estava reunido ali com os discípulos de João, com os fariseus, com seus próprios discípulos, e ele trouxe uma palavra, fala do viver o novo de Deus. Viver fora das amarras em nós mesmos. Né? Ele usou esse exemplo aqui com relação ao odre. Então o odre velho ele é rígido. O odre novo ele é flexível. Então ele pode expandir, dependendo da situação, quando o vinho fermenta. Será que nós temos deixado o Espírito Santo agir assim em nós? Será que nós temos vivido esta bênção, a rigidez que a própria religião ela causa em nós? Será que nós temos vivido, né, pela imposição do homem, ou nós temos vivido pela graça do Senhor? O Senhor Jesus nos chamou para viver um momento novo, a sua graça, a ministração do seu poder nas nossas vidas. Mas para isso precisamos, meus irmãos, como os discípulos ficaram sabendo aqui nesse dia, que Jesus falou, haverá um povo, haverá uma igreja, que ela precisará me buscar. Precisamos fazer isso. Nós temos buscado ao Senhor, com diligência, nós temos lido a palavra de Deus para confrontar muitas vezes coisas que são nos ensinadas, que nos são ensinadas. Ah, mas não foi isso que Jesus falou. Não é isso que está no texto. Nós precisamos ouvir mensagens expositivas, que se leia o texto e se explica, para nos ajudar a entender o momento que forem nos pregadas mensagens que são alegoria. Aqui isso representa isso, isso representa aquilo, e uma hora Sansão é de um jeito, outra hora Sansão é de outro, uma hora Jesus é a porta, outra hora a porta é a porta. Então, pregar aquilo que está na cabeça do pregador. Precisamos ter esse entendimento. Agora, como alcançaremos esse entendimento se nós não lermos a palavra? Como alcançaremos esse entendimento se não vivermos uma vida de consagração ao Senhor, se nós não orarmos pelo nosso irmão? Jesus fala assim que se nós honramos o nosso irmão que está do nosso lado e nós vemos, como nós vamos honrar a Deus? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Às vezes nós queremos ver o novo de Deus, mas nós não damos honra ao nosso irmão que está ao nosso lado. Precisamos refletir. Jesus, ele fez perguntas para que pudéssemos refletir, para que o homem refletisse naquela época e refletisse hoje também. Que possamos viver o novo de Deus, que o Senhor possa nos abençoar.